Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Paulo César Manduca. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. O professor Manduca tem formação na área de Ciências Sociais, ele é pesquisador da Universidade Estadual de Campinas e ele tem trabalhado com diversos temas relacionados ao meio ambiente, à Amazônia, mas em particular nos últimos anos tem se debruçado sobre o tema que trataremos hoje, que é o tema das relações Brasil-Venezuela. Então, professor Manduca, queríamos começar um pouco explorando essa questão das relações diplomáticas entre os dois países, que desse uma caracterização genérica dessas relações para que nós pudéssemos depois adentrar nos detalhes. Olha, as relações Brasil e Venezuela, a gente pode dizer que elas praticamente começaram no início dos anos de 1990. Os primeiros grandes acordos entre Brasil e Venezuela, que marcam a mudança de postura da Venezuela, que estava mais voltada para o Caribe e de costas para a América do Sul em geral, e, num determinado momento, o eixo da política externa venezuelana muda e passa a privilegiar os contatos com os vizinhos do Sul, particularmente com o Brasil. Isto se deu também no âmbito ali regional da Amazônia, de Roraima, como é que é no quadro mais regional? O start disso foi os interesses, ou os condicionantes macro-regionais. A Venezuela é um país com muitas limitações de parceiros. A Venezuela explora petróleo comercialmente desde 1917, salvo engano. Comercialmente pelas empresas norte-americanas desde a década de 20. Então, os Estados Unidos têm sido, até os anos 90, o grande parceiro comercial venezuelano. Mas essa relação com os Estados Unidos é muito complicada, porque em muitos momentos da história a Venezuela foi praticamente um buraco onde os Estados Unidos tiravam petróleo e levavam para os seus postos de gasolina. A Venezuela, depois da crise dos anos de 1980, a Venezuela, por incrível que pareça, apesar de ser um país produtor de petróleo, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e a Venezuela foi uma das criadoras, na verdade o projeto da OPEP foi um projeto de um venezuelano. A Venezuela foi um dos países que mais sofreram com a crise do petróleo, resultado da própria ação da OPEP. A crise de 73. Exato. A Venezuela, nos anos 80, passou pelo mesmo processo que o resto da América Latina passou de hiperendividamento. Bom, nos anos 90, a Venezuela precisava urgentemente, desesperadamente, aliás, desde o final dos anos 80, diversificar os parceiros, sair dessas amarras, né? Porque o petróleo, a bibliografia especializada dos historiadores do petróleo descrevem uma coisa chamada síndrome do petróleo, ou às vezes síndrome holandesa. Né? Em que o país que tem petróleo, ele tem lá um buraco da onde sai uma riqueza e já não se interessa em diversificar parceiros ou produtos. No caso da Venezuela, e a maior parte dos países pobres, produtores de petróleo, é a elite nacional que se locupleta daquela riqueza. E a Venezuela, o povo venezuelano, a economia venezuelana, as universidades venezuelanas, eles tiveram muito poucos benefícios originados do petróleo. Então, eles ressentiram disso. Num determinado momento, era a necessidade de mudar a situação. E a parceria com os países da América do Sul era assim, o que podia ser feito para tirar a Venezuela daquela situação sui generis, né? Ser um grande produtor de petróleo e, ao mesmo tempo, ser pobre. E como que isso se deu? E qual a relação disso com o Brasil? Porque estamos falando aí nos anos 90, um momento em que há uma democratização na América Latina, geral, o Brasil também, né? Desde os anos 80. Então, quer dizer, você tem uma confluência de uma certa mudança
na Venezuela, os processos lá de corrupção que ocorreram no início dos anos 90 e tal, quer dizer, como isso se coadunou internamente, quais as transformações na Venezuela internamente e como isso se coadunou com as posições brasileiras? Veja, a Venezuela, como todos os países latino-americanos, todos os países do terceiro mundo, tiveram que se adequar a um movimento internacional que os analistas chamam de consenso de Washington. Às vezes eu acho erroneamente dito como políticas neoliberais. O problema é que todos os países que tinham crises de endividamento, eles tiveram que readequar os custos do Estado. E a maioria desses países procuraram alternativas no campo liberal, porque as alternativas no campo não liberal já tinham sido esgotadas nos anos 80. Bom, a Venezuela transitou entre uma postura liberal mais radical, isso agravou os problemas sociais e políticos internos da Venezuela. Isso deu origem ao movimento que levou a mudança radical no poder com a chegada de Chávez ao poder. Então, Chávez é resultado dessa crise, dessa história toda da Venezuela e com o agravante dessa tentativa de sair da crise dos anos 80 através do modelo liberal. A diversificação de produtos, de parceiros, então, era uma necessidade. Precisava pegar o dinheiro do petróleo e usar esse dinheiro do petróleo para transformar a sociedade venezuelana. Ela jamais tinha tido acesso aos benefícios do... Tem duas coisas interessantes nisso. Primeiro que a elite administrava todos os recursos do Estado e ela usava os recursos do Estado para si mesma. Segundo, é que a própria empresa de petróleo era uma elite. Os trabalhadores da PDVSA eram praticamente donos da empresa e se locopletavam com todos os benefícios que podiam sugar da empresa. Então, não era exatamente uma empresa pública. Esse foi o grande mote da chegada do Chávez ao poder. Pegar o petróleo, transformar o petróleo num recurso do povo venezuelano, aplicar o dinheiro do petróleo para a construção de um modelo social e, para isso, precisava mudar o funcionamento da empresa de petróleo. Aquela greve do final dos anos de 1990, final de 2001 e início de 2002, quando o presidente Fernando Henrique estava saindo do poder e o presidente Lula chegando ao poder, aquela greve foi o marco, a divisão de período. Naquele período, com o apoio do Brasil, com o apoio do governo Fernando Henrique Cardoso, enviando para lá navios da Petrobras para furar o bloqueio, né, da PDVSA, que Caracas estava desabastecida de energia. Então, o apoio do Brasil foi absolutamente espetacular para que esse processo se transcorresse. Mais tarde, a tentativa de golpe na Venezuela também teve no Brasil um dos pilares, né? A legalidade. Bom, isso não quer dizer que eu defenda o modelo Chávez. Agora, é impossível não reconhecer que o modelo Chávez é resultado dessa demanda social, histórica do povo da Venezuela e que acabou se configurando no modelo relativamente autoritário de poder, uma saída relativamente autoritária. Mas o Brasil tem uma participação muito grande nesses dois processos. Então, isso que eu ia te perguntar justamente sobre o Brasil. Você mencionou episódios concretos no qual o Brasil foi decisivo aí para
a manutenção desse novo regime, mas ao mesmo tempo, em termos mais estruturais nesses anos todos, o Brasil também teve duas coisas. Ele investiu dinheiro lá, os nossos empresários, não só o Estado, os nossos empresários com empresas participando lá na Venezuela, e algumas parcerias também, inclusive refinarias, algumas parcerias e tal. Então o que eu te pergunto que interesses, além desses interesses do Estado, assim, digamos, do Fernando Henrique, Lula, quer dizer, da grande política, mas qual é a simbiose econômica que também explica esta relação com a Venezuela desses últimos anos, a seu juízo? Olha, há um ponto-chave nisso, que se resume numa sigla, BNDES. As grandes obras na Venezuela parte dessas obras são financiadas pelo BNDES. E essas obras são tocadas, obviamente, por empresas brasileiras. Então, as empresas brasileiras, como a Norberto Odebrecht, é uma empresa que tem um portfólio de obras no Caribe, nos países da América Central e no Caribe em geral, são muito grandes, muito grandes. Tem mais uma coisa muito importante, além do apoio do BNDES, ou assim, do financiamento do BNDES, obviamente isso implica num acordo político. A Venezuela recebe um financiamento para uma determinada obra que passou por um determinado critério político. As empresas brasileiras são beneficiárias desses acordos, e há uma solidariedade evidente entre os governos da Venezuela e brasileiro nesse período. Agora, isso quer dizer que interesses diversos se beneficiam. Como consequência, as empresas brasileiras que têm negócios na Venezuela têm um tratamento diferenciado em relação às empresas, se compararmos com as empresas estrangeiras outras, mesmo as empresas de origem, por exemplo, argentina. Não há, por parte do governo venezuelano, uma pressão sobre as atividades econômicas de empresas brasileiras, mas há uma pressão venezuelana, do governo venezuelano, sobre qualquer outra empresa estrangeira. Então, inclusive, nós vimos, alguns anos atrás, a nacionalização de uma companhia, salvo engano, de cimento, da Argentina. Isso causou algum transtorno entre Caracas e Buenos Aires, mas as empresas brasileiras não passam por isso. E justamente essa questão, esse exemplo que você está dando, me faz pensar, me faz perguntar a você, da onde você acha que vem esta situação concreta? Porque também no caso da Argentina há uma certa amizade, há um certo relacionamento ideológico, digamos assim, mas qual é a questão, digamos, econômica de fundo, que você citou o BNDES, acho que muito bem, mas que garante, que dá essa solidez das companhias, dos interesses econômicos, das empresas privadas brasileiras na Venezuela? Porque no fundo, pelo que você está falando, o grande segredo dessa relação está nisso, está no fato de que as nossas empresas estão bem lá, ao contrário de outras. Então, da onde vem essa solidez nessa relação? Isso a gente precisa colocar numa perspectiva mais ampla. As empresas brasileiras, assim como o BNDES ou a Petrobras, as companhias privadas também, todas elas significam a presença brasileira, significam a influência brasileira. E a América do Sul parece que se rendeu a isso, se rendeu à ideia de que o Brasil é uma potência regional, e isso implica em aceitar uma determinada liderança por parte desses países, inclusive da Argentina, em relação ao Brasil. Por outro lado, implica
em determinados custos. Então, a presença das empresas brasileiras está nessa relação, né? As empresas brasileiras são a presença do capital brasileiro, é a presença, né, a influência brasileira se manifestando na prática. Então, há uma troca de benefícios nesse sentido. Porque também, assim, pela sua resposta, há uma certa questão de fundo, quer dizer, o imperialismo, entre aspas, brasileiro, porque no sentido de que você disse muito bem, é lógico, o Brasil passou a ter um maior reconhecimento dos outros países pela sua dimensão, mas principalmente pela população e crescimento econômico, em relação a décadas atrás, né? O tamanho do território era o mesmo, mas o crescimento populacional e o crescimento econômico. Mas a questão de fundo que eu queria te falar é o seguinte, em que medida esta situação, ela não reverte numa situação também um pouco contraditória, potencialmente perigosa, dessa visão, quer dizer, essas empresas estão lá numa posição muito próxima do que seria uma posição de umas empresas americanas em relação, anteriormente, empresas americanas na Venezuela ou no Brasil, ou seja, essa visão, digamos, que a qualquer momento isso está visto sob o espectro do império, de um imperialismo, digamos, não do império, do imperialismo, né, de um... Há uma bibliografia, um conjunto de analistas que usam o termo subimperialismo. Isso, subimperialismo. E há algumas reações com através dessa dimensão. Às vezes na Argentina isso foi evidente no momento em que muitas empresas brasileiras estavam comprando muitas empresas argentinas. Agora, na prática, para além do discurso ideológico que os governos desses países, que todos eles são coincidentemente de um espectro de esquerda, que precisaria ser mais bem explicado, porque o que é esquerda hoje, o que é esquerda latino-americana hoje é muito diferente do que era a esquerda, do que o entendimento sobre a esquerda antes da chegada desses dignatários ao poder. Agora, essas coisas, como por exemplo, explorar um poço de petróleo, construir uma rodovia ou fazer uma ponte, elas tinham que ser feitas por alguém. Elas podiam ser feitas por grandes empresas norte-americanas, ou elas podiam ser feitas por outras empresas, né? Esses países, o que tem de diferente agora é que realmente o Brasil, as empresas brasileiras e o Brasil voltou a um ciclo de crescimento. Houve outros ciclos de crescimento em que o Brasil se despontou como uma potência emergente, esse é mais um, né? Nós não sabemos, temos a expectativa de que ele seja durável, né? De que ele seja consistente. O efeito disso é alçar o país a uma situação de destaque. Segundo, o Brasil cresceu no momento em que os outros foram ladeira abaixo. Então, a Argentina hoje tem um crescimento econômico que não é exatamente um crescimento econômico, de fato. É uma retomada de tudo que a Argentina tinha perdido naquele período. Tinha perdido em alguns anos. Mesmo nos anos já do primeiro e segundo mandato dos Kirchner, do Fernando Kirchner. Bom, então, esse é um processo importante. Agora, de qualquer forma, você apontou que as condições objetivas da liderança brasileira são evidentes. O Brasil é metade do território da América do Sul, metade da população e metade do PIB. Então, é natural que o país tenha seja uma liderança regional. A expectativa do Brasil, obviamente, não é ser uma liderança regional, é ser uma liderança mais que regional. Para isso, é preciso que ele tenha uma certa capacidade de liderança regional, mas que essa capacidade de liderança regional se transforme
em recursos de fato. Então, a abertura de mercado para as empresas brasileiras, para os produtos brasileiros na América do Sul, é absolutamente importante para que o Brasil tenha fôlego para outras aventuras. Outras aventuras, outras aventuras é uma boa expressão. Professor Paulo César Manduca, eu queria agradecer muito, tenho certeza que o nosso público ficou muito bem informado sobre a questão tão intricada das relações entre Venezuela e Brasil. Então eu queria agradecer muito, Manduca, pela sua disposição de estar conosco no nosso programa hoje. Eu que agradeço e fico à disposição. E convido então a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.